galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do Podfísio. Primeiro, agradecer a todo mundo que assistiu primeiro, que mandou mensagem, que curtiu, que recomendou ali nosso primeiro episódio para os seus amigos. É um projeto novo, a gente ainda está adaptando algumas coisas, mas a gente teve muitos comentários, muito positivos, a gente ficou muito feliz com o resultado desse primeiro episódio. Até o momento a gente está mais ou menos aí com 7.200, 7.300 views assim, no total, né? Entre todas as plataformas, todos os vídeos. Então a gente ficou bastante contente também com esse resultado. Espero aí que a gente consiga dar andamento com esse projeto, que todo mundo possa aproveitar o máximo desse trabalho. Então, esse projeto ele nasceu da ideia de a gente poder fazer conversas mais informais, que a gente pudesse fazer discussões como muitas vezes a gente faz com os amigos fora do ambiente de trabalho, né? Aquela conversa mais íntima que normalmente surgem ideias e inspirações para grandes projetos. Então, no Podfísio a gente quer sempre trazer um convidado diferente para falar, aprofundar um pouco das histórias de um determinado tema, só que muito mais do que isso. A gente quer ouvir histórias, a gente quer ouvir os desafios que foram superados durante determinada trajetória, e a gente quer compartilhar isso com todos vocês aí que estão nos ouvindo. Então, dando aí o tema principal, né, desse segundo episódio é o empreendedorismo. Empreendedorismo é, digamos, uma palavra da moda nos últimos anos aqui no Brasil, vem ganhando muita força, muita gente vem falando sobre isso. Na verdade, existem uma série de canais que falam sobre empreendedorismo. Quando a gente liga isso diretamente com a vida do fisioterapeuta, aí a gente tem uma quantidade um pouco mais restrita de opções de trabalho, de situações, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, empreendedorismo mais voltado para o fisioterapeuta. Então, para dividir um pouco desse tema com a gente convidou o fisioterapeuta Fábio Lorencin, que além de fisioterapeuta é um grande amigo, a gente tem muitas histórias juntos. O Fábio vai falar um pouquinho mais sobre algumas dessas histórias, mas o Fábio ele é mestre em ortopedia pela Universidade de São Paulo, ele foi professor universitário durante muitos anos, e mais do que isso, o Fábio logo depois que se formou, ele deu início a uma atividade com um portal de fisioterapia, que ele vai explicar um pouco melhor, né, o Fisionet, e esse portal aí ele foi mudando um pouco as características dele durante o tempo também, e hoje é uma grande referência na fisioterapia, uma escola importante, que já formou centenas não, milhares de alunos aí ao longo do tempo. Então, Fábio, para a gente dar o início aí nesse bate-papo, queria duas coisas, que você falasse um pouquinho mais dessa tua história pessoal, e que você falasse um pouquinho o que é empreendedorismo na sua vida profissional. Como foi a carreira empreendedora dentro da tua história, da tua trajetória profissional? Bom, pessoal, tudo bem? Queria agradecer ao Bruno, ao Thiago aí pelo convite, essa oportunidade de fazer esse papo informal. É que tem coisas que a gente vai poder contar e outras coisas que não, né? Mas fiquei bem feliz com o convite. Quando eu vi você fazendo esse projeto, fiz um comentário, achei muito bacana, porque é exatamente isso, né? Nas conversas informais ali naquele final de aula, né, que você comentou lá, que acabam surgindo as oportunidades, né, que aquele aluno te procura, que você fala de uma maneira com ele, isso pode ou não despertar um grande interesse, fazer com que ele siga essa orientação naquele informal, né? Como muitos negócios realmente acontecem dessa forma. Falar um pouquinho sobre... Você me perguntou, a primeira pergunta foi sobre como começou tudo isso, né? Começou, eu acredito que quando eu fui para São Paulo, né? A gente tudo estava em São Paulo, a gente tinha que ir para São Paulo para fazer as coisas, né? E aí eu acho que eu fui fazer um curso de RPG naquela ocasião. Aí vi lá uma sala com 30 alunos, custava 3 pau o curso. Falei, opa, caramba, quem está organizando esse negócio aqui, né? E depois eu vi que não é bem assim, né? Que a conta não é essa, né? Mas isso realmente despertou interesse. E coincidiu também que eu morava lá com uns nerds da informática, né? E aí me ajudaram aí nesse processo de realização de um site. E aí a gente
varava a madrugada inserindo conteúdo, né? E as coisas começaram a fluir dessa forma, tá? Então acho que esse foi enxergar, né? E acho que muita coragem de realmente fazer as coisas, né? Não ficar, vamos tentar isso, vamos tentar aqui, não tem fórmula mágica, né? Acho que tem que por tentativa e erro, acho que assim as coisas vão acontecendo. E eu lembro de um detalhe assim, Fábio, desse começo, que na verdade você não começou diretamente, por exemplo, como uma escola. Eu lembro que você começou como muito mais uma plataforma de conteúdo, né? E eu lembro que vocês revolucionaram essa história, assim, naquela época, a gente está falando agora de 22 anos atrás, 21 anos atrás, né? Mais ou menos isso. Então, assim, eu lembro que vocês começaram a revolucionar o processo porque vocês começaram a criar uma plataforma de conteúdo e não existia uma plataforma com tanto conteúdo. Eu lembro que tinha artigos, tinha vaga de emprego e, assim, era muita opção. E eu acho que a partir dessa base, né, você criou uma base sólida de pessoas que acessavam aquele portal, que usufruíam desse conteúdo, né? E a partir daí começaram novos projetos, né? Então, primeiro um alicerce, uma base, para depois começar. E hoje parece que as coisas, né, elas deveriam ser mais ou menos assim. Às vezes a gente vê exatamente, muitas vezes, a pessoa falando isso, né? Eu acho que esse negócio aqui, fazendo essa conta aí rápida, né? 3.000 vezes 30 pessoas, eu acho que isso dá dinheiro. Mas para chegar em conseguir reunir 30 pessoas pagando R$3.000 num curso, é uma coisa que você precisa primeiro criar um público, né? Fidelizar um pessoal. Como que virou a chave, assim, de falar assim, a gente já tem conteúdo, a gente já tem seguidor e agora acho que está na hora da gente dar um passo para frente aqui? É exatamente isso mesmo, Bruno. O que aconteceu foi que, como eu morava com o pessoal da informática, né, até foi uma orientação deles, vamos bombardear de conteúdo, né, oportunidade de emprego, artigos, notícias, matérias, e aí foi, né, imagens, aí a gente realmente foi enchendo de conteúdo e nós chegamos durante muito tempo a ficar, quando digitava a palavra fisioterapia ou fisioterapeuta lá no Google, a gente estava nas primeiras posições lá, isso há muito tempo atrás, né? E aonde virou a chave foi o meu sócio da época, né? O Ricardo. Falou, bom, agora já estamos com bastante visualização, a gente precisa rentabilizar isso daí. Com o que é que nós vamos rentabilizar? Inicialmente, quando eu conversei com ele, né, falou, eu estou vindo fazer um curso assim, assim, assado, né, tantas pessoas pagaram tanto, ele já encheu os olhos, mas a gente começou exatamente esse trabalho, né, para estabelecimento dos alicerces através mesmo de conteúdo, era madrugadas, colocando coisas importantes. Eu acho que fazendo as coisas que realmente têm relevância, né, colocando coisas, poxa, eu no lugar da pessoa, como que eu faria aí? Esse lugar é bacana, esse lugar é legal, né? Acho que isso foi acontecendo naturalmente, mas é claro, com muito suor envolvido aí, noites varando madrugadas aí para deixar o site em condições bacanas. E o bacana de tudo isso, que a gente acabava tendo acesso a muita coisa, né? Muita informação, sites de fora, né? Conteúdos bons, né? E tudo que a gente achava que era bom, a gente colocava ali justamente para compartilhar. Acho que as pessoas gostaram da ideia. Você sabe que você está falando isso, e assim, a gente está falando de um conteúdo específico para fisioterapeutas, né? De informação e tal. Mas o Thiago tem uma história muito parecida dentro de uma outra área, que é a parte clínica, né? O Thiago também começou trabalhando, né? Começou com estágio, depois foi para... era praticamente assim um funcionário ali que trabalhava atendendo. E até ter um público, né? Conta um pouco dessa história, Thiago, assim, quando que virou a chave de eu não sou mais o funcionário, agora eu vou ter o meu negócio, eu vou criar uma outra perspectiva desse negócio. Exatamente. O Fábio também falando sobre esses assuntos, né? Passa um filme na cabeça que da mesma época, né, que o Bruno falou de 21 anos, falou assim, que se eu começar a fazer conta aqui, acho que na mesa dá muito mais que 100. Mas a gente tem muita história boa, assim, dentro da fisioterapia, né, e histórias, assim, de muito, muito trabalho, muito esforço, não foram só histórias, né, assim, a gente apanhou muito, assim, a gente não chegou onde a gente quer, mas com certeza a minha história é um pouco diferente, mas serviu também de inspiração, porque nós buscamos sempre, né, o melhor dentro da profissão e eu escolhi um caminho um pouco diferente. Não é que eu escolhi um caminho diferente, na verdade eu fui escolhido
porque eu não tinha meio que, eu vou fazer isso, depois eu não tinha um planejamento para falar assim, eu vou do ponto A para o ponto B, então eu não tinha muito isso, né? Então, indo para a faculdade, saí da faculdade e aí eu agarrei a minha primeira oportunidade, até contei no primeiro episódio, né, sobre como que eu fui pescado, na verdade, né? Eu preparei o terreno, preparei o solo e na hora certa a chance apareceu. E aí um moleque, né, de 21 anos, com pouca experiência, mas com muita vontade, caiu dentro de uma clínica com 5 ortopedistas de referência e cirurgiões ortopedistas, onde isso me abriu o caminho para entrar em hospitais, para ganhar um pouco mais de bagagem, de ver tudo ao mesmo tempo. E eu tive que acelerar o processo de muita coisa que eu só sentava na biblioteca para estudar, e de repente eu comecei, durante uns 4, 5 anos, eu usei a clínica totalmente ao meu favor de crescimento e para usar também a minha ferramenta, que é a minha mão, o meu pensamento, para poder ajudar as pessoas. E com isso, o que aconteceu, né? Chegou a hora e deu aquele estalo assim, fala, cara, eu estou enxergando aqui que eu estou com um limite diário de atendimento e eu estou com um limite também até onde eu consigo com os recursos que eu tenho nesse momento. Aí eu falei assim, agora chegou a hora. Depois de uns 5 anos mais ou menos de formado, eu falei assim, vamos dar o próximo passo. Então eu tive que aprender a dar continuidade na reabilitação do meu paciente. Porque muitas vezes ele chegava e falava assim, agora eu fazia toda a prescrição, fazia toda a orientação, falava assim, agora chegou a hora de você fortalecer, de você fazer um trabalho muito mais puxado. Esse paciente ele ia para a academia, ele ia fazer um acompanhamento com as minhas orientações, e aí eu falei, pô, mas eu tenho condição. O que eu comecei a fazer? Eu lembro até hoje isso. Eu trabalhava de manhã e depois trabalhava à tarde, horário do almoço, eu ia para casa, aquela época que a gente tinha aquele conceito de você falar assim, ó, vou comer, vou dar uma descansada e daqui a pouco eu volto. E essa virada de chave, o que aconteceu? Eu peguei uma academia perto da minha casa e falei assim, eu quero usar esse lugar da meio-dia às 2. E eu comecei a usar esse lugar onde os pacientes eles me procuravam, fiz grupos de pacientes de reabilitação de pós-operatório de joelho, pós-operatório de ombro, terceira idade, e eu falei, cara, esses caras estão me acompanhando nessa academia, que também não era uma academia de nome, era uma coisa que eu precisava de um espaço. E eu consegui esse espaço, aí eu falei assim, cara, será que agora é a minha pergunta, será que eu ainda sou fisioterapeuta ou já passei para o próximo passo de empreender, né? Eu falei, eu já estava começando, mas putz, foi um puto estalo, assim, que a vida me deu essa possibilidade e a partir daí as coisas foram fluindo, foi de um ambiente pequeno para um ambiente um pouco maior, foi para um fundo de garagem de uma academia, onde a gente fazia as reformas e fazia aquelas anotações de caderno e os pacientes começavam a chegar. Eu falei, cara, então o meu pontapé, se você explicar, foi dessa maneira, sem um planejamento, né? Mas a questão do Fábio, eu não tinha aquela visão. Então o cara parece que ele já nasceu empreendedor, ele já teve uma virada de chave, porque voltando para essa questão, eu entrava para pegar artigo no site, para poder estudar aquilo lá. Falei assim, mas eu não tinha noção, falei assim, nossa, que ideia inovadora. Né? Inovadora mesmo, que eu falo porque a gente sai querendo ser clínico. E o cara sai querendo empreender, eu falo assim, pô, aonde que tá o meio termo dessa coisa? Será que tá na hora? Não tá na hora, então? Mas é um exemplo, e aí dentro disso, né, me ajudou bastante também, e acompanho o trabalho, que já são mais de 20 anos, como eu disse aí nesse bate-papo, mas é um filme que passa na cabeça, e é um filme que relembra histórias, pessoas que passaram, pacientes que te ajudaram, profissionais que sempre estavam com você, e até hoje eu tenho contato dessas pessoas, e é muito realizador, assim, e aí a gente vai contar mais alguns causos aí durante esse pod número 2. Então acho que a lição aí dessas histórias é mais ou menos a seguinte, eu e o Fábio estudamos juntos, a gente fez faculdade juntos, mais do que isso, a gente era companheiro de república, e eu e o Fábio mais do que isso, a gente era parceiro de quarto. Então, né, a gente conviveu muito tempo, né, a gente ficou muito próximo, muito tempo próximo, e por mais que a gente já não tenha essa proximidade de estar todo dia junto, a gente é amigo, toda vez que a gente se encontra, normalmente são boas lembranças e ótimas histórias. Mas assim, onde eu queria chegar? A questão assim, como eu sei da história, assim, Fábio, da graduação e tal, eu sei também que a gente nunca teve um papo desse assim durante a faculdade, de quando eu me formar, eu vou empreender e fazer um negócio girar mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, a gente nunca teve muito disso.
Eu lembro que você começou a se interessar mais por internet, assim, naquela época, lá pro quarto ano de faculdade, mexer mais nas coisas, mas jamais uma história de falar assim, eu vou montar um portal e tal. É mais ou menos assim, né? Acho que as oportunidades que a gente vai vivendo vão criando possibilidades para que a gente possa desenvolver outras situações, né? Outras histórias. Então, às vezes eu vejo também a pessoa tá lá, né, recém-formado, ou informação. Às vezes a pessoa acha que vai ter o melhor emprego do mundo no começo. Eu quero um trabalho, mas ele tem que ser assim, assim, assim. Eu tenho que ganhar isso, eu tenho que ter essa condição de trabalho. E muitas vezes, assim, talvez isso não é possível para a grande maioria das pessoas, mas se você não estiver no meio, né, junto com pessoas que estão trabalhando, dificilmente você vai ter oportunidades de realmente sair da casinha, pensar algo diferente e tal. E até assim, vamos falar um pouquinho da graduação mesmo. Não é nem da graduação, da educação em geral. Na tua vida escolar, acadêmica, na tua graduação de fisioterapia, no stricto sensu, no mestrado, você teve alguma coisa dentro dessa vida, né, de ensino, de aprendizado, de ensino mais formal, que te ensinou alguma coisa, que te deu algum insight para você conseguir montar um negócio, desenvolver um negócio, ter ideias? Você acha que falta isso de alguma forma, assim, para a vida escolar, para a vida acadêmica? Qual é a tua opinião a respeito? Bruno, é muito isso que você está dizendo mesmo, né? Às vezes até o Thiago comentou, né? Eu também não tive nenhum planejamento, as coisas foram acontecendo. Eu acho que elas aconteceram pela seguinte situação. Eu acho que no primeiro ano de faculdade, poxa, eu gostei disso aqui. Eu gostei. A aula de anatomia, poxa, que legal. Despertou interesse, né? Eu acho que a hora que nas primeiras aulas, opa, é isso. Embora o primeiro ano, né, ele seja, às vezes, com disciplinas talvez a mais que evidencia ou não se você vai ou não gostar da faculdade, seja a disciplina de anatomia, né? Logo nos primeiros momentos, opa, eu gostei da brincadeira, né? Eu falei, poxa, bacana, despertou interesse. E eu acho que tudo parte também despertou esse interesse lá, porque se nas primeiras aulas de anatomia tivesse, não gostei, não é isso que eu quero, né? Você já vai tomando outros caminhos. Mas não, foi exatamente o contrário. Então, acho que isso foi, de certa forma, solidificando uma vontade, né? E foi melhorando a vontade, poxa, bacana entender sobre esse assunto, ler aquele artigo, aquela notícia. Então, tudo que era relacionado à fisioterapia eu me interessava, assim como me interesso até hoje, um pouco menos, até acredito que um pouco menos. Hoje eu enxergo outras coisas também, né? E tudo vai acontecendo no tempo que tem que acontecer, não no tempo que a gente acha que tem que acontecer, né? E às vezes a gente se planeja tanto e não é por aí. Às vezes, ainda mais hoje em dia que as coisas estão tão rápidas, né? Eu penso que o mais importante é ir fazendo as coisas, e aí a partir daí você vai direcionando para aquilo que está dando certo, que não está, desde que tenha uma paixão interna aí que possa mover tudo isso. Legal. E o que você acha que dentro da parte escolar, assim, dentro da tua formação acadêmica, da escola, ensino médio, fundamental, faculdade, pós-graduação, mestrado, você teve alguma inspiração empreendedora ou alguma formação empreendedora de fato ali? E se não, ou mesmo que você teve, você acha que como é que deveria ser isso? Como é que deveria ser implementado isso para as pessoas aí que estão estudando? Bruno, como empreendedor naquela nossa época, eu acho que a gente tinha assim, a gente tinha os professores, né, como referências para a gente, às vezes alguns profissionais, mas assim, na parte de empreendedorismo, a gente não ouvia falar, né? A gente não ouvia falar muito sobre isso. Era mais algumas referências como profissional ou como um professor que a gente gostava mais, né? Que a gente gostava menos. Hoje eu acho que isso está um pouquinho mais assim evidente, né? Talvez porque muita gente deu muito certo, então o pessoal comenta, convida, né? Então tem mais oportunidades aí nesse sentido de conhecer mais empreendedores hoje do que nós tínhamos anteriormente. Nossas referências eram os professores, né? E alguns profissionais que trabalhavam bem. O fisioterapeuta da seleção brasileira, poxa, esse é o cara, né? Esse, né? A gente pensava dessa forma, mas não teve assim eu acho importantíssimo. Hoje eu acredito que eles têm mais referências como empreendedores do que nós tivemos, né?
Thiago, você tem uma equipe de profissionais ali que trabalham com você, e empreender não é só você criar um novo negócio. Empreender é como você cria oportunidades dentro do seu trabalho, né? Acho que muitas vezes as pessoas confundem um pouco disso também, acham que o sucesso do profissional é ter um negócio. Não, o sucesso é você conseguir abrir espaço, mesmo que abrir esse espaço seja onde você está. Como é que é o teu dia a dia para tentar fazer com que o teu time, que a tua equipe, né, se mantenha motivada, busque oportunidade? Como é que você lida com isso lá? Muito boa pergunta, e eu sou muito feliz de responder. Eu sempre sou a favor do crescimento em conjunto, o crescimento em grupo e a criação de oportunidades. Então, se eu não me engano, eu sempre trabalhei, foram poucos, eu sempre trabalhei com ex-aluno. Que do mesmo jeito que eu fui pescado, eu vi a oportunidade de falar assim, agora eu entrei na graduação, fui dar aula na graduação, fui lá bater cabeça, beleza, aprendi muita coisa e fiquei alguns anos, né? Trabalhei em cursos técnicos, trabalhei em outras coisas também, agora eu sou professor de pós-graduação, e aí algumas pessoas vão passando pela sua vida que falam assim, cara, esse cara tem algo a mais para poder somar, e no espírito do grupo as coisas vão se transformando, né? Então a gente lá começaram fisioterapeutas comigo desde o primeiro ano de faculdade, fisioterapeutas depois que eu conheci na pós-graduação, então tem uma mescla de profissionais que passaram por lá, e como que eu enxergo isso, né? Então, a partir do momento que você tem uma equipe que quer criar uma oportunidade e quer fazer você crescer, eles vão crescer junto com você. Só que é tudo no seu tempo. Então, ali todo mundo acaba colaborando pro ambiente e acabam surgindo as oportunidades. Porque, na verdade, o cara é uma vitrine. O cara é uma vitrine que fala assim, eu não estou aqui para planejar a sua vida, mas aqui é o seguinte, aqui é muito trabalho, aqui é o horário, aqui é o planejamento, aqui é a responsabilidade, né? Aqui é o querer passar. Acho que tudo é uma fase ali, e ali eu costumo dizer que são as fases. O cara chega, né? É meio que um susto, o cara entra na clínica, começa a fazer o atendimento, e daqui a pouco o cara é o cara do consultório, é o cara da referência, é o cara que chega, por exemplo, não, eu vim procurar, esse paciente não é para mim, esse paciente é para o Dr. Ivan, esse paciente é para o Guilherme, esse paciente é para o outro profissional. Então, eles constroem isso e tudo no seu tempo. E pode ver que dentro do passo a passo, o cara tem um espaço maior no consultório, o cara tem um espaço como professor da nossa pós-graduação, que é o que geralmente acontece. E o mais interessante, esses profissionais, eles chegam numa fase que eles às vezes eles não param para pensar, mas é aquela coisa que eles chegam num padrão de vida meio que solto. Eles vão criando uma personalidade, assim, um aspecto pessoal mais importante, que eles começam, agora eu tenho que construir minha família, agora eu quero construir o meu lar, agora eu quero adquirir os bens materiais, eu quero o meu carro, eu quero trocar de carro. E é muito interessante como é que as coisas vão fluindo de uma maneira que o cara fala assim, realmente, né, ali dentro a gente conseguiu construir uma carreira profissional. E dali o cara já está pensando em procurar um mestrado, o cara procura um doutorado, e aí você para pensar como se eles fossem nossos filhos, a gente que está com eles todos os dias, e a melhor coisa é a hora que o paciente e o aluno falam assim, aquele cara é foda, aquele cara é muito bom. Então você fala assim, então o trabalho está sendo bem feito. Porque o cara veio ali, talvez ele não tivesse tanta expectativa, a oportunidade foi criada, foi lançada e ele agarrou. E a gente sabe que a gente não dá nunca nada de mão beijada. A gente joga a isca. Se o cara morder, você quer vir junto? Então vamos junto. Vamos junto que aí as coisas vão sendo construídas e não sem aquela coisa de centralizar muito na gente, mas sim gerar responsabilidade. E eles entendem muito bem. Por isso que a harmonia e o ambiente, eles percebem isso na família, né, dos fisioterapeutas ali. E isso acaba ficando muito bacana e um ambiente muito saudável. E assim, se eu for ficar falando nomes aqui, eu acho que eu vou até me confundir, porque foram muitas pessoas que passaram por ali. Acho que foram mudanças de vida pessoal e profissional dentro de uma vida que eu comecei clínico e de repente eu fui empreendedor e era responsável por outras pessoas. E isso é uma responsável que fala assim, eu sou responsável pelo meu filho tem 9 anos, cara, eu não tenho um filho de 20 e pouco, né? Mas o cara se torna um filho meu porque ele comprou a minha ideia.
A partir do que ele comprou uma ideia, eu falo assim, vem aqui debaixo do meu braço, eu vou te abraçar. Se você passar dificuldade, você fala comigo. Tá? Só que lá na frente você vai falar assim, puta merda, cara, eu passei o perrengue, porém república, tinha moto, tinha não sei o que, mas quem conquistou foi ele. Eu sou o meio, né, nós somos o meio de contribuir na formação. Fala assim, cara, você tem que ter um bom caráter, você tem que ser um cara que é proativo, você quer que... Tecnicamente, eu não quero nada de você. Eu quero você aqui dentro como colaborador para fazer o ambiente funcionar. Depois disso, cara, é a famosa que a gente até brinca, né? Fala assim, é o modelo, é a modelagem. A gente vai lá e vai criando as possibilidades, fala assim, acho melhor você aqui, eles escutam muito bem. Cara, é dica o tempo todo, é conselho de pai para filho. E as coisas vão fluindo. Então o ambiente é muito assim, porque na hora que o cara tá mal, eu vou falar pro cara. Fala assim, cara, tá uma merda. Precisa melhorar isso. Não vou falar desse jeito, mas você precisa melhorar, porque eu preciso mexer com ele. Eu preciso chegar nele e falar assim, cara, você quer chegar aonde? Desse jeito você vai ficar por aí. Então a ideia tua é o quê? É não passar a mão na cabeça e fazer o cara enxergar. Falar assim, você pode melhorar. Porque você critica quem? Quem você gosta. Porque pessoa que só te elogia, você vai ficar naquela mesma coisa, naquele mesmo padrão, os anos vão passar e o cara vai estar do mesmo jeito. Ou você alavanca o cara para ele alavancar a sua empresa, ou você deixa o cara estacionado. Porque às vezes você ceva o cara e o cara não entende. Esse cara vai passar. Mas o cara que você vai dar a bordoada e depois ele te devolve com uma resposta, porque ele tem que ficar puto comigo. Se ele não ficar puto comigo, tem alguma coisa errada. Não é? Então eu acho que a gente vem dessa pegada, porque eu acho que a gente tem muito disso. Tá bom, não. Mas quando não tá bom, você fala, cara, realmente não tá bom. Eu posso fazer melhor, porque você consegue fazer melhor. O que tá acontecendo? A sua semana tá mais morna? O que tá acontecendo? Você tá com um problema pessoal? Eu chamo o cara lá, vamos almoçar. Tá com algum problema? É financeiro? É familiar? Não sei. Engravidou a namorada? Não sabe o que fazer? Né? Não vai visitar a mãe faz tempo, a mãe tá puxando a orelha. Então é mais ou menos isso, assim, nesse tom de... Mas sou muito feliz assim, com a equipe que eu tenho e com os perrengues aí que a gente já passou. Mas muito bom tocar, ver uma história, né? Isso que é o massa, assim, de falar, putz, quanta coisa que a gente já passou e a gente vai passar aí. É legal, e dentro dessa história, né, de empreendedor, de negócio, de empresa, eu acho que, depois me fala a tua opinião, Fábio, mas eu acho que os dois pilares, as duas referências que a gente precisa ter num negócio, para mim, as duas principais são meus clientes e a minha equipe. São as pessoas que você vai, é o teu termômetro, né, de saber como é que as coisas vão. Às vezes o cliente está satisfeito com o que está recebendo, mas a equipe está vendo já que algumas coisas vão colapsar daqui a um determinado tempo, que determinada demanda ela já não está sendo cumprida. Então, a equipe, na verdade, não é só uma fonte de trabalho, né? Para mim, uma fonte de inspiração. Eu tenho uma equipe de professores na escola, que é uma equipe que me motiva, que me inspira, que me dá ideia. Eu tenho um monte de professor que me manda áudio. E é muito legal a gente receber os elogios sobre determinado tipo de trabalho, mas é muito bom receber as críticas, as considerações, né, os problemas que as coisas aconteceram. Então, toda segunda-feira eu falo com os professores depois das aulas, tudo certo no final de semana? Algum problema? E eu quero ouvir isso. Como a tua equipe te ajudou a chegar onde vocês estão hoje, né? São 30 e poucos mil seguidores, né, Fábio, no Instagram, tem bastante, né? E, enfim, fora a quantidade de alunos formados, né? Como que a tua equipe te trouxe até aqui? Qual foi o papel dela? Bom, tomando um gancho que o Thiago falou, que eu acho que antes de qualquer coisa tem a pessoa, aí depois vem o profissional na sequência, né? Quando a pessoa é bacana, aquela pessoa proativa que o Thiago comentou, aquela pessoa que vai atrás, poxa, o que ele fizer, acho que vai dar certo. Então, acho que vai muito de identificar isso, né? Quem é aquela pessoa, quem é aquele aluno. Então, você tem esse parâmetro inicial, né? É difícil, assim, uma pessoa que é bacana, uma pessoa esforçada e não dá certo. É o contrário, geralmente, né? Se a pessoa não é bacana, não vai dar certo nas coisas, né? Então, está muito mais relacionado àquele caráter, aquela condição de
de humildade. Poxa, pessoa humilde quando não sabe fala que não sei, né? Mas se esforça para fazer a coisa acontecer. Eu acho que esse é o primeiro quesito, né? Isso, eu enxerguei isso muito dentro das pessoas que passaram para ajudar a gente, né, na equipe. Tanto é que hoje a gente tem algumas pessoas que já estão lá há muito tempo, justamente por essa facilidade, né, de lidar. Eu acho que a pessoa tendo vontade de aprender, a pessoa tendo a humildade de falar, isso eu não sei, mas eu sei como aprender, né? Eu acho que isso vem antes de qualquer outra situação. E o resto é consequência mesmo. Tanto na vida profissional e técnica, né, do que na vida aí afora, né? O empreendedorismo, né, a gente percebe que é o seguinte, é muito relacionado a resolver problemas, né, Thiago? É o cara que dá um problema para ele resolver, né, se vira, né? Nem se comentou, né? Joga as... É isso mesmo, tem que dar a vara, né? Não adianta já dar o peixe, né? Põe a vara na mão e fala, agora é a tua vez, você precisa aprender, né? Eu acho que isso... Se me perguntassem, o que é empreendedor? É o cara que resolve problema, né? Importa o problema que seja, ele vai resolver e vamos para o próximo, né? Eu acho que isso que é importante, que é necessário aí para... E eu acho que tem muito brasileiro empreendedor, porque o brasileiro está sempre rebolando, né? O brasileiro nasce rebolando, né, com as coisas, né? Seja na família, não sei aonde, com o governo, o brasileiro tem que estar rebolando. Então, por isso está aparecendo um monte de brasileiro empreendedor e bom, né? E acho que está no nosso íntimo, né? O que eu acho, assim, que é bom, você percebeu que depois de muito tempo a gente está falando coisa de... É porque a gente pega a nossa história aqui, a gente pega 21, 22 anos de formação e a gente começa a se comparar, né? Como que a gente começou. Só que... E hoje a gente enfrenta um momento, por exemplo, você pega uma pandemia de 2 anos, e até comentei com o Bruno, falei assim, Bruno, a gente tava falando de março, né? Falei assim, março. Aí eu falei para ele assim, cara, esse março tá sendo maravilhoso. Se você parar para pensar os 2 últimos marços, pra mim, eu não comemorei aniversário, né? Aí eu falei assim, então, aí eu começo a fazer a conta. São 2 anos que você vem nessa pegada de os 2, o primeiro março foi 2020, que a gente começou a falar assim, cara, o que eu vou fazer? A nossa proatividade começou a rodar mais. O que a gente tem que encontrar o caminho, enquanto um chora, o outro tem que vender lenço, e você tem que procurar a parada na hora, assim, falando assim, cara, o que eu vou inventar? Eu tenho um monte de gente, tenho tantos professores ali envolvidos, tenho centenas e milhares de alunos envolvidos com o negócio, como que eu vou engajar esse cara, sendo que a mídia está colocando um monte de poluição de informação na cabeça dessas pessoas, e é aquela coisa, é instinto animal, eu não sei o que fazer, eu vou fugir ou eu vou pro pau. Entendeu? Então, aí veio depois, 2021, março, a mesma coisa. Assim, cara, que março desgramado, o que nós vamos fazer com esse negócio? E aí veio de novo. Se a gente fez alguma coisa em 2020, tem que ser totalmente diferente de 2021, tem que apresentar outras possibilidades. E a coisa foi. Só que chegou agora, março, a gente falou, inauguração Fisiocor Vilhena. Podcast número 2, indo para o curso de secção cadáver fresco em São Paulo. Assim, cara, olha que março top de linha, maravilhoso, e teve um churrasco no meio, né? Teve o churrasco dos amigos ainda, que a gente aproveitou o março no feriado aí para poder dar uma esquentada na coisa, né? Mais 4 turmas começando agora, né? Mais 4 turmas novas de osteopatia começando agora em março. Então, e que março, né? Então, que março. Então a gente pensa assim, será, tirando assim a parte não estou falando assim a parte das mortes em si, mas eu falo assim, será que a gente não precisa, entre aspas, de um problema, muitas vezes, pra gente falar assim, cara, é igual a gente falou assim, puta, minha vida tá muito mansa, será que eu preciso repensar algumas coisas diferentes? Será que no momento do caos, a hora que a gente vê que o bicho pega, é a hora que a gente vê no meio de um curso acabar o ar-condicionado, um calor desgramado, e de repente você observar o comportamento das pessoas, como que as pessoas estão lá, tô junto com você, vai lá, manda o pau, não, puta, que ar. Sabe quando você não consegue enxergar a solução no meio do caos? Eu acho que foi muito disso, e eu acho que empreender é isso também, né? E acho que a gente passando por esses momentos é a hora que a gente fala assim, cara, eu posso mais, eu consigo mais, porque tem hora que tá bom, mas pode ficar ótimo. Tem hora que o menos é mais, mas tem hora que eu tenho que avançar.
Tem hora que eu falo assim, eu tenho que empreender. Fisiocor é muito assim. Fisiocor nasceu no meio da pandemia. Que a gente deu um estalo e falou assim, cara, esse negócio dá certo. Esse negócio dá certo, a gente precisa de gente. E aí, quem que são os nossos parceiros empreendedores? Esse. Vamos junto? Vamos junto. Então, mais gente agregando. Então, a gente vai lá também dar o suporte, mas o cara já falou assim, pô, esse cara aí, ele tem que dar mais um suporte. E as possibilidades, elas vão sendo criadas aí. Eu acho que é bom comentar isso, porque a gente enxerga o problema e somatiza o problema, e a gente muitas vezes fica de mão atada. Acho que vale a pena falar disso, e a sua fala, Fábio, me lembra muito isso. Ô, Fábio, você tem alguma coisa assim nessa pandemia? Qual foi a virada de chave? Assim? O que você teve que adaptar para poder continuar trabalhando, continuar, né, tendo o teu negócio, e que passado agora, né, pelo menos agora acho que a gente está realmente aí partindo para o final, né, a gente acabou de liberar o uso de máscaras e tal, e o que dessa adaptação aí virou realidade para você? Quais oportunidades surgiram a partir disso? E isso que o Thiago falou é um março maravilhoso, que é um março sem máscara, né? Os últimos 2 marços foram com máscara, né? Um março sem máscara. Eu penso muito o seguinte, assim, eu acho que foi uma situação que, segura a onda, vai com calma, isso vai passar, esse momento, segura a ansiedade, segura, né? Isso vai chegar uma hora que isso vai terminar, né? E abre muitas possibilidades, sem dúvida. A gente começa mais a olhar de uma maneira diferente as coisas, né? Vamos para o online? Vamos para o online. Dá para fazer coisa legal? Dá. De qualquer forma, seja o que for no online, no presencial, tem que fazer bem feito, tem que fazer a coisa se colocando no lugar daquele que vai receber aquilo, né? Dá para fazer. A gente percebe também que muita gente acabou procurando a gente no presencial por conta de a obrigatoriedade de ter que fazer online. Não, você não quer fazer online, você não faz, vai fazer presencial. Se você se adapta mais ao online, faça online, né? Então acaba sendo muito pessoal. Mas isso que o Thiago comentou foi mesmo uma experiência no sentido de que saia da sua zona de conforto, continue resolvendo os problemas, né? Se vira nos 30, nos 25, nos 10, nos 15 e não pode parar, né? Um ano de muita reflexão, assim, os 2 últimos anos, né? De reflexão, aprendizado, e temos que seguir em frente, se adaptando às novas realidades, né? E não pode deixar a peteca cair, tem que ir para frente. Falando em peteca, você me lembra quem aí agora, né? Mais. Pô, Binho, eu acho que você falando dessa maneira, assim, a questão do online, a questão também do presencial, e aí dentro desse novo formato, a gente vem passando por essa mudança que a gente, há algum tempo atrás, a gente era totalmente contra, né? Assim, uma consulta remota, um curso online não era bem visto. Cara, você percebeu que agora o que não era bem visto, agora a gente começou a perceber que funciona de certa maneira, lógico que não 100%, acho que uma graduação, né, de fisioterapia acho que não tem um cabimento, na minha opinião, em relação a isso, mas assim, um formato de um curso online onde você pode otimizar algumas formas de fazer, alguns quesitos. E mesmo que quando você comparou, uns preferem presencial, ou um meio a meio, ou uma coisa assim. Então, pelo que você me fala, acho que eu entendi que são novas possibilidades de um novo formato, de um novo mundo, de uma nova era, onde várias ainda profissões serão criadas, né? Por exemplo, os nossos filhos, eles podem escolher profissões que acho que nem existem ainda. Dentro dessas possibilidades, a tecnologia ajudou. Hoje a gente está aqui num novo formato também, que para a fisioterapia é uma inovação, e a gente quer trazer um conteúdo. E você falou muito bem isso. Você enxerga dessa maneira? Você tem algum exemplo? Você tem alguma coisa que fala assim, putz, isso aqui funciona, ou daqui para frente tem que ser dessa maneira? Você enxerga assim desse jeito que eu estou falando? Tiago, eu sou muito assim, por exemplo, eu converso bastante com um rapaz que ajuda bastante a gente a parte de Google, né? Sabe esses nerds aí, deve estar ouvindo, chamando ele de nerd, deve estar feliz para burro, né?
Mas assim, olha que situação interessante. Ele tem 2 clientes do mesmo segmento, trabalham com a mesma coisa, e as coisas funcionam para um de um jeito e para o outro totalmente diferente. Falou, Fábio, são, né, mesmo segmento, isso parte muito, eu bato na tecla da experimentação. Vamos experimentar, né? Vamos experimentar para isso, para ver se serve, se não serve, se faz bem, e aquela história, né? O que a gente achava ruim lá atrás, né? A gente tem como professor e tal, que sempre deu aula presencial, né? A gente sempre, poxa, o online, né? Mas acho que as duas coisas, fazendo uma coisa muito bem feita, dá para, né? Eu acho que tanto no online como no presencial, o que eu percebo também é que o online ele não pode substituir totalmente o presencial em algumas situações, né? Até mesmo se ele substituir, significa que quem está fazendo presencial não está fazendo da forma com que tem que ser feita, né? No presencial a gente tem todo o aspecto emocional, o tom de voz, uma série de coisas que você consegue, de certa forma, dominar. Mas isso que você falou, a gente não sabe dos nossos filhos se isso vai ser tão importante, vai saber, né? Então, nesse mundo de incertezas, eu opto pelo caminho, vamos tentar fazer, se der certo deu, se não deu, é que não era para dar, né? E tudo no tempo que tem que acontecer, não no tempo que a gente acha que deve acontecer. E meio que provavelmente algumas empresas vão se adaptar melhor a isso, outras empresas vão continuar com uma linha mais tradicional, né? O importante é que cada uma faça o melhor do seu trabalho para poder se manter, né? Manter o seu ritmo, o seu curso. Eu queria ouvir vocês dois a respeito de, como a gente está falando de empreendedorismo, é muito comum que as pessoas que vão assistir falem assim, bom, eu quero assistir esse episódio, esse programa, porque eu preciso iniciar minha carreira, ou eu quero virar uma chave na minha carreira. É muito comum pessoas que escutam episódios com esse tipo de nome pensarem dessa forma. Para vocês, qual a perspectiva de mercado na fisioterapia para o futuro? Aonde estão as oportunidades, né? O que as pessoas deveriam fazer para conseguir abraçar essas oportunidades? O que ouviu vocês a respeito aí desse comentário? Aonde que está o futuro da fisioterapia daqui para frente, depois de tudo isso que a gente viveu? Bom, acho que a pergunta é muito ampla. Não sei se tem um caminho sólido assim, falar assim, eu vou sair daqui, eu vou conseguir chegar lá. Eu costumo dizer muito assim, primeiro, você tem que trabalhar e você tem que estar seguro do que você quer e realmente falar assim, pô, é isso que realmente eu me dedico para... A gente, na verdade, a gente é meio que funileiro de ser humano, né? Na verdade, a gente vai lá e põe o cara para funcionar. E como a gente põe o cara para funcionar, a gente dá qualidade de vida. Então, fala assim, putz, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu até comentei esses dias, primeira coisa assim aí eu peguei meu carro e peguei o meu certificado. Eu falei assim, putz, se esse meu certificado eu gastar menos dinheiro do que o meu carro, tem alguma coisa errada, tá? Então aquela pilha de papel lá é um que eu vejo assim, um dos meus motivos que me traz eu querer mais dentro dessa função como fisioterapeuta empreendedor. Primeiro é isso, então eu tenho que investir no que eu acredito. Se eu não investir no que eu acredito, acho que não fica uma verdade que ela não é passada, né? Então, uma questão, o primeiro ponto é você investir em você, porque você é a sua chave, você é a sua chave de frente do seu alicate, né? Você é a sua caixa de ferramentas, então você tem que ter serviço para poder oferecer. Eu vejo isso como a minha experiência clínica, eu estou falando um pouco da minha trajetória dentro disso para poder mudar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente vende solução, a gente vende saúde. Essa questão de falar de doença para a gente não gira tanto. Então, primeiro você vai fazer o bem para o outro para ele conseguir sair de lá melhor. E segundo, essa pessoa tem que sair de lá falando bem de você. Saindo bem de você porque você modificou muita coisa na vida dela social, na vida familiar, na vida esportiva. Então, você vendeu uma coisa que não tem preço. Então, esse valor, né, que você recebe, não do eu comigo mesmo, assim, não é essa questão de você falar ou querer te colocar no outro padrão, mas são as pessoas que têm que ter essa visão do seu trabalho, que esse seu trabalho realmente é um trabalho de ajuda. Depois disso, depois que você conquistou e você criou uma possibilidade, aí sim, o que você quer fazer da sua vida? Você quer ser professor?
você quer ser um clínico, você quer montar uma clínica, você quer ser o... Aí depende muito das suas expectativas como fisioterapeuta, que antigamente a gente queria chegar numa clínica e trabalhar. O Fábio foi um pouco diferente, o Fábio é fora da curva, né? Então a gente quis lá ir trabalhar na clínica, era montar uma clínica, mas para isso você tem que ter uma experiência e entender como o processo, o planejamento, né? Antigamente a gente não tinha um planejamento. Hoje eu estou aprendendo a fazer esse tipo de planejamento, a colocar um plano de ação em prática para você falar, eu quero chegar e como que eu quero chegar. Existe um caminho? Não. É igual eu costumo dizer, para você ir na padaria, você faz sempre o mesmo caminho? Mas e se você fizer um outro caminho, vai chegar no mesmo lugar? Vai. Então você tem que construir o seu caminho. O seu caminho construir o quê? Você colocar a sua meta a curto, médio, longo prazo, você colocar isso no papel e falar assim, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer, né? Eu acho que não tem, acho que para uma resposta muito sólida, falar assim, tem que ser dessa maneira, eu acho muito difícil. Mas o investimento pessoal é a primeira chave, tá? O segundo é trabalhar e ter tempo para ter know-how. Quando você fala uma verdade, isso não transparece. É a mesma coisa que uma pessoa chega lá para falar do assunto que ela não domina. Ela vai falar de um jeito, o gesto é de outro, e as pessoas que entendem vão saber que ela não está transmitindo. Então ela vai estar insegura na hora de passar um conhecimento. Então primeiro você tem que quebrar a cabeça, você tem que dar umas bordoadas aí, e para depois conseguir, acho que, chegar e falar assim, pô, é isso aqui realmente que eu vim fazer. Isso acho que não é só para fisioterapia, mas como a gente está falando disso, é uma área que a gente encontra um problema. Fala assim, não, tem muito fisioterapeuta, mas tem muito advogado, tem muito médico, tem muito de tudo. Tem muito de tudo. Qual que é o diferencial que você quer? O que você quer de diferente? Como que você quer ser notado? Você quer ser notado pela roupa? Você quer ser notado pelo jeito de falar? Você quer ser notado pela informação que você passa? Eu acho que é um conjunto de um modelo que você vai lidando. Eu quero saber como é uma oratória, eu quero saber como é um curso de osteopatia, eu quero saber como é uma formação de outro tipo de RPG que você falou, e eu quero ser bom nisso. E o que eu preciso fazer para ser bom nisso? Acho que depois disso as coisas vão ficando mais pontuais, e acho que aí é a hora de virar a chave de um próximo passo de entender de que pouca gente entende, que é de gestão, que é uma das coisas que a gente vinha casando as coisas, assim, pô, eu sei, a minha vida é clínica, a vida do Bruno é uma vida de gestor. E aí uma questão administrativa, é uma questão de empreendedorismo. Então quando você pega as peças, a gente pode falar aqui agora, assim, vamos montar um negócio diferente que não existe? A gente pode inventar um novo produto. E eu acho que nessas conversas aqui, ou num boteco, ou no encontro, eu acho que isso faz muita diferença, porque aí que é essa ideia da loucura, que um louco quando encontra outro, e se tem mais um, piorou, é dali que sai aquela ideia que pode mudar a vida de muita gente, inclusive a nossa. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu não dei um caminho, mas eu acho que eu criei um pouco de reflexão e um pouco de, assim, cara, e aí? É a pergunta que a pessoa tem que se fazer. O que eu quero para minha vida profissional como fisioterapeuta daqui 10 anos? Aonde que eu vou estar? Porque se a pessoa não se pergunta, ela não sabe onde ela quer chegar. Se ela não sabe onde ela quer chegar, ela não sabe nem quando ela vai chegar. E se chegar, Deus. Se não chegar, e aí? O futuro chegou, e agora? Eu quero o que para minha vida? Então, eu acho que a vida foi ensinando a gente a ser assim. Eu gostaria que alguém tivesse me falado, mas acho que a pessoa me deu o que ela tinha de melhor. Porque é muito comum você falar, puta, eu não aprendi nada. Quem não aprendeu nada? Você aprendeu o que você tinha que aprender naquela hora. Seu pai ou sua mãe tinha que te dar o melhor naquela hora. Os seus professores tinham o melhor para te dar naquela hora. Então não tem o ruim, tem a próxima fase. E é igual videogame, só passa para a próxima fase quem treinar, quem se dedicar. Senão você vai ficar aqui naquela mesma fase, a sua vida vai passar, você vai falar lá na frente, e agora? O que eu construí para mim? E você é o que você faz, você é o que você se dedica, você é o que você abdica também. Então são as suas prioridades. Tô falando bonito hoje, hein? Hoje eu tô cortela, você viu que você... Mas eu acho que isso aí. E você, meu amigo, como que você enxerga aí dessa visão que o Bruno comentou com a gente? Meu amigo Thiago Cortella, é um prazer estar com você aqui, né? O Thiago comentou uns pontos bem relevantes aí, né?
que eu acho que vale não só para o fisioterapeuta, mas como para qualquer um. Invista em você, né? Invista em conhecimento. Hoje, se você pegar as maiores empresas aí do mundo, né, elas têm o quê? Ela tem a informação, né? Se a gente pegar e transcorrer isso para um fisioterapeuta, né, se ele tiver o conhecimento, né, é claro que esse conhecimento tem, se ele for unido de prática, né, ó, conheço aquilo lá, vou praticar, vou experimentar isso, vou praticar dessa forma, né? Aí a coisa, o céu é o limite, né? Hoje a gente vive num mundo mesmo de o céu é o limite, muitas possibilidades aí para fazer muitas coisas diferentes, né? Se eu tivesse que dar um conselho assim para o fisioterapeuta que está se formando ou que está estudando, né? Seria o seguinte, foi o que eu estava vindo para cá, estava pensando, né? Às vezes a gente fala assim, tem que ter foco, né? Mas eu vi uma frase, inclusive, se eu não me engano, do Cortella, falando que o foco não deixa você ver o que está ao redor, né? Ele cria assim do lado do seu, né, no seu direcionamento e deixa de você ver o que está ao redor, né? E vai falar para o fisioterapeuta, vai assistir aula também de engenharia, né? Vai assistir aula de química, de física, enfim, outras possibilidades aí, porque realmente a coisa toma proporções assustadoras em relação a tudo isso, né? Tanto é que muitas coisas bacanas foram criadas mesmo de maneira informal e juntou um de uma área com outro de uma área totalmente diferente, aí juntos eles, né, fizeram ali colocaram todas as informações no liquidificador e deu um suco X aí que ninguém conhecia, né? Então acho que é muito disso, o foco ele é importante no momento certo, mas também é importante, até mesmo o cavalo, né? O cavalo a gente coloca aquelas viseiras lá só para ele olhar para frente, ele esquece, né? Para não deixar ele olhar né, ao redor, para fazer o que ele quer, só o que ele quer, né? E às vezes tem muita coisa boa do lado que até tem um livrinho que eu acho muito bacana, um livro até bem fininho, chama assim, Aonde está o gorila? Que às vezes tem um gorila do nosso lado, a gente não consegue enxergar, que a gente fica preocupado com outra coisa, mas tem que ficar de olho que às vezes está tendo um monte de gorila na nossa vida e a gente não está conseguindo enxergar. Legal. Nessa história aí do foco, né? Eu vi uma vez um cara falando sobre aonde está a criatividade na nossa vida. E eu vi uma analogia que eu achei muito legal. Então ele fala assim, né? A gente tem duas coisas, é o profissional e o social, pessoal, todo o resto. Então ele fala assim, como se isso aqui fosse um T. Enquanto o profissional ele está mais ou menos aqui nessa linha de baixo, né, a raiz, né, o principal, todo o resto, o social e o pessoal, eles estão aqui nessa linha de cima. Às vezes a pessoa ela foca tanto no profissional, que ele cria uma raiz muito funda, mas a criatividade ela não está aqui e nem aqui. Ela está na área de intersecção entre isso. Então, se esse T está aqui, esse espaço aqui entre o teu profissional e o teu social pessoal, aqui está a criatividade, nesse foco. Se você tiver uma raiz muito profunda, mas se tiver uma base aqui em cima muito pequena, você tem uma margem criativa muito pequena também. Então é super importante que você realmente discuta, aprenda, visualize coisas em paralelo na tua vida. Porque é daí que saem as ideias, é daí que saem as nossas inspirações. Aquele insight que a gente tem às vezes que fala assim, putz, tive uma ideia. Isso não é o acaso, isso é uma soma de experiências, é uma soma de coisas que a gente viveu. Então, sem isso, eu não tenho uma boa ideia. Então, provavelmente, você não está ou alargando a tua base, ou você não está aprofundando a tua raiz. Isso sim. E a tua margem de criatividade, ela está muito limitada, né? Não que o foco não seja importante, porque quando você quer, eu preciso chegar do ponto A ao ponto B, é super importante que você use tudo isso, as melhores ideias e a tua criatividade, e tenha planejamento e tenha estratégia para chegar lá. E às vezes a gente vê pessoas com belíssimas ideias, mas com uma dificuldade de execução terrível, né? Então, é o que todo mundo fala, né? O equilíbrio. Agora, pessoalmente, assim, quando eu olho para o mercado hoje de fisioterapia, eu procuro entender assim, como que as coisas estão acontecendo e, de repente, a partir daí, quais as perspectivas do futuro. A área de maior crescimento da fisioterapia nos últimos
2 anos, aonde teve emprego pra caramba foi na parte hospitalar, especialmente ali nos ambulatórios, na emergência e nas UTIs. Obviamente porque a gente estava num surto absurdo de saúde, de necessidade de saúde, em especial com problemas respiratórios seríssimos dos pacientes. Então a gente via hospitais, centros médicos contratando caráter emergencial, a galera que tinha conhecimento para trabalhar nesses setores, quem quis trabalhar, trabalhou. E agora? E agora, provavelmente, esses empregos, ou a grande maioria deles, não vão se manter. Alguns que conseguiram ali, de repente, aproveitar a sua oportunidade, criar as suas conexões principais, eles continuam no serviço. Mas, provavelmente, aquela massa gigantesca de emprego, provavelmente ela não deve seguir para os próximos anos. E aí, assim, a gente conversa muito, né, e também conversando com o Thiago e tentando entender qual é o perfil do paciente hoje. O Covid vai passar, pelo menos essa situação mais crítica, né, nesse sentido, só que o paciente que pegou Covid, ele não é o mesmo. Muitos deles não são a mesma pessoa que eram antes. Então a gente tem um paciente que tem desequilíbrios que não são só ortopédicos. Não é uma dor no ombro, não é uma dor no joelho, não é uma dor no quadril. É um paciente mais sistêmico. É um paciente que tem fobia, cinesiofobia, que tem catastrofização. É um nociplástico clássico, assim. Só que mais do que isso, ele tem alterações metabólicas importantes, ele fadiga com facilidade, é um paciente que tem medo de determinados ambientes, é um paciente que, se você não tiver uma visão mais humana e uma visão mais sistêmica, não só do ortopédico e do movimento, mas de tudo que tem a ver fisiologicamente para que aquele movimento aconteça, é um paciente que, de repente, você não consegue oferecer o que ele precisa. Então, eu acho que ainda a gente vai ter uma demanda muito grande ainda pelos próximos anos desse tipo de paciente, e não só no setor privado. Eu acho que o setor público, do mesmo jeito que teve que rebolar para se virar e fazer contratação de caráter extraordinário para o setor privado e público para poder dar conta da demanda, a minha impressão é que a gente vai passar pelo mesmo tipo de processo. Até porque a gente agora, na quinta-feira da semana passada, hoje é dia 21. É que esse episódio vai chegar para vocês depois disso. Mas saiu uma regulamentação do governo federal agora que regulamenta o exercício do fisioterapeuta na estratégia de saúde da família. Uhum. A primeira, né, foi publicada a lei, e agora a primeira regulamentação de como é que isso tem que ser, como é que vai ser o repasse para o município, etc. E o ESF, eu acho que tem uma coisa que é muito diferente do serviço público de forma geral, porque ele não é um serviço concursado. Não é via por concurso público. Você pode até fazer um processo seletivo, mas ninguém lá tem estabilidade de emprego. Então, de novo, ou você sabe, detém conhecimento, cria uma oportunidade ou acha uma oportunidade e agarra ela e faz dela a tua carreira, a tua profissão, coloca a tua alma naquilo para fazer aquilo acontecer, ou provavelmente, na primeira momento que diminuir a demanda, você está fora desse mercado de novo. Então, assim, aqui no nosso canal do YouTube mesmo, né? Não sei se quem estiver ouvindo estiver vendo pelo YouTube, a gente está em todas as plataformas de podcast, mas a gente tem uma apresentação que a gente fala exatamente sobre isso, sobre a parte sistêmica da osteopatia, né? Como que a osteopatia trabalha de forma sistêmica com o paciente. Como que a gente avalia um paciente que tem uma dor lombar e como que todos os sistemas corporais eles conspiram para que essa lombar ela fique bem ou ela não fique bem. Eu acho que eu já comentei isso em outros locais, mas a minha visão hoje é que talvez a gente esteja passando por um momento onde a melhor especialidade seja você ser menos específico. e eu acho que é alguma coisa que... Porque a gente não está falando só da parte ortopédica, é o emocional, é o social. A gente precisa entender um pouco mais dessas interferências para poder oferecer mais qualidade para o aluno. Então, assim, eu concordo plenamente, Fábio. É informação e é o nosso trabalho, né? É para isso que a gente... O fonte do nosso trabalho é isso. É poder oferecer para essa galera aí formação, conhecimento e principalmente com pessoas que tragam inspirações nas suas vidas, né? Então, eu sei que você tem um cuidado também de trazer seus professores e trazer gente que simplesmente não chega ali, joga um conteúdo, vira as costas e sai, né?
Qual que é meu exemplo, qual foi a minha carreira, qual que foram as minhas dificuldades. Na verdade, é um pouco disso que a gente está compartilhando aqui também nesse momento. Então, acho que a gente vai ter próximos anos, não sei se com emprego, mas pelo menos com muito trabalho para fisioterapeuta. Acho que é uma carreira que vai ter uma demanda muito grande e de muito trabalho nos próximos anos, se a gente der uma olhadinha aí nesse cenário de forma geral. Alguém quer comentar uma coisa sobre isso? Acho que o Bruno fala, né, é o que a gente tenta, dentro da fisioterapia, é uma questão, eu falo assim, putz, é muito o termo o especialista. Acho que eu sou especialista disso, eu sou especialista daquilo, e a gente vem de uma tradição médica muito coisa de especialidade. Então, quando você fala assim, quando a gente entra para dar uma aula e fala assim, por exemplo, igual você usou a osteopatia, mas eu poderia usar outras coisas, né? Porque quando você fala de sistema, você fala de corpo, e quando você fala de corpo, você fala de integridade. Então, se você quer ser especialista de uma coisa, não adianta você falar assim, isso aqui eu não vou estudar, isso aqui eu vou estudar. Dentro das coisas, as questões básicas, né? Por exemplo, uma anatomia, que a gente acha que é uma coisa que a gente não vai estudar nunca isso. Então, a gente está sempre falando assim, a gente sempre enxerga com a maturidade uma anatomia diferente. Que essa é a questão. E quando você fala assim, eu sou especialista naquilo e deixo isso de lado, eu só mexo com, exemplo, só mexo com parte de baixo, só membro inferior, mas membro superior, não tem como. Hoje, funcionalmente, isso não é possível. Você falar de uma caixa torácica sem falar, entender de movimento, e falar que você mexe com a parte pulmonar porque você mexe na parte de exercício respiratório ou mexe na parte diafragmática, sem entender da biomecânica e sem entender da relação que tem as inervações, que tem as conexões corporais, não tem como. Eu falar, eu sou especialista pulmonar, eu sou especialista de membro inferior, eu sou especialista... Por quê? Porque nós somos especialistas do todo. Eu acho que esse termo é o termo que encaixa muito bem para o fisioterapeuta, porque a gente brinca assim que nós somos mecânicos mesmo de corpo humano, funileiro, martelinho de ouro, pode chamar do jeito que quiser, mas que a gente vai buscar a eficiência do movimento. E hoje, quando você fala de movimento, o movimento ele começa desde a sua passada no seu pé, joelho, quadril, coluna, né? E vem para o tórax e até chegar no membro superior. Ninguém é robô. Então, a questão de se o cara estiver pronto, o Covid veio aí para mostrar que os sistemas... E quando a gente vai preparar a aula de Covid, você fala assim, não é uma hora que você prepara uma aula, a gente quer ser, não, a gente tem que ser, é muito especial, a gente não consegue. Porque as condições que uma doença nos dá, não vem no mapeamento clássico de falar, esse é o quadro clínico que esse paciente vai chegar. E se a gente começar a enxergar que as doenças, elas são multifatoriais, e que cada uma tem o seu peso, que os seus fatores de riscos podem ser iguais, mas eles podem ter pesos e medidas diferentes, a gente começa a tratar as doenças com o mesmo nome de forma diferente como deve ser feito. Porque a individualidade tem que ser percebida, e para ser individual, você tem que ter uma visão que você fala assim, então tudo que eu passei agora eu vou colocar para esse paciente aqui, porque ele veio mais para mim, sabe como que ele vem, o paciente para mim? Com uma incerteza. A minha incerteza de saber o que eu vou fazer, porque não adianta eu vir falar, esse paciente me ligou ontem, estou com dor lombar. Esse paciente veio aqui, eu estou travado, você pode me atender amanhã? Não adianta eu parar na minha cabeça e falar da onde vem a causa desse cara, da onde vem a influência dele, porque eu não conheço ele, eu não conheço a história dele, eu não sei o que ele já passou, não sei se ele caiu, não sei se ele fez cirurgia, eu não sei. Então eu tenho que criar a minha possibilidade através daquele momento. E ter, é lógico, você já atendeu outros casos iguais, mas não são iguais a esse, porque ele é único. Então, o Covid nos ensinou assim agora. Como que a gente vai montar uma aula? Como que a gente vai buscar? A gente foi lá buscar em alguns vídeos, em alguns cursos de formação europeia, para saber o que eles estavam falando lá fora que não estava sendo falado aqui dentro. Então, fala assim, o que a gente viu no meio do caos? Aí volta o assunto que a gente fez, pandemia. O que a gente veio buscar? Uma nova cara. Fala assim, vamos dar uma nova cara para isso. Isso é empreender? Eu acho que sim. Foi uma oportunidade que a gente encarou e a gente falou assim, cara, o que eles não falam do Covid aqui, que é muito importante dentro da nossa área, onde as correlações que aqui tinham um certo tipo de explicação, e lá eles tinham uma outra visão, e aí a gente entrou nos detalhes das causas, né, toda a parte de contaminação, como eram os receptores, como era tudo isso,
para poder entender o que eu vou fazer com o meu paciente. Esse eu vou fazer exercício, mas esse não. Esse eu vou interagir duas coisas, porque esse cara está com depressão, a parte autonômica dele está totalmente alterada, só que ele tem uma dor local nas costas. Se eu for simplista, eu sou especialista na dor local nas costas, esqueço que ele tem outras coisas. Então, peraí, exercício é bom? Depende. Depende da hora de fazer, depende para quem fazer e como fazer. Então, isso é muito funcional. E aí, acho que essa visão para complementar o que o Brunão falou. Aquela história, né? O que é empreendedorismo? Existe um problema, eu vou ajudar a resolver esse problema, e a partir disso, como eu transformo isso no meu negócio ou parte do meu negócio, né? É basicamente esse ciclo que a gente vai girando o tempo todo, né? E vai tocando. Fábio, a gente já está chegando aí mais próximo do final aí, mas eu queria que você me desse aí queria duas respostas, assim. Primeira, qual que é a mensagem hoje principal para um aluno Fisionet que termina um curso com vocês de formação, que tem ali uma nova habilidade profissional a partir dessa formação? Então, não é a mensagem da habilidade profissional que ele adquiriu, mas a mensagem ali da empresa, né, da Fisionet, nesse sentido, para esse cara que está voltando de uma formação com vocês para atuar no mercado, e quem são suas referências dentro dessa área empreendedora? Tá, então vamos lá. Sempre que, não só na hora que termina um curso, até no começo, né, a gente aborda o aluno da seguinte maneira, fala, olha, ninguém é o dono da verdade aqui, nós estamos oferecendo a possibilidade de mais uma ferramenta de trabalho, mas não esqueça aqueles 4 anos que você fez na faculdade toda lá, né, porque eles são a base de tudo. Você vai ter essa ferramenta, depois você pode buscar outras ferramentas e conforme o defeito na funilaria, que aí você usa a ferramenta mais apropriada para aquela situação, né? E esse fato de evitar ao máximo se tornar especialista de vender paçoca, daqui a pouco cria um doce mais gostoso que a paçoca, e aí, né? Então, ser especialista também não está enxergando as coisas como ela deveria, né? Está correndo sério risco aí de ficar para trás. E então o recado para os alunos é sempre esse: olha, não existe nada milagroso aqui, tem só mais uma ferramenta que pode te ajudar ou não, dependendo da situação que você vai encontrar aí na frente. Aí a escolha dessa ferramenta de usar ou não é sua, né? A gente sabe que quando bem usada uma chave de fenda no momento certo, ela evita muito esforço, né? E a mesma coisa aí com a técnica A, B, C e D e assim por diante, né? Aí a questão as referências, olha, eu estava pensando nisso na hora de vir para cá, né? 2 pessoas assim, não, na fisioterapia e também fora, né, me chamam a atenção. Dentro da fisioterapia, quem me chama bastante atenção é o atual proprietário da Arctus, que antigamente era Instituto São Paulo, né? Eu falo isso que uma vez eu fui visitar eles lá muito tempo atrás, a gente começou a comercializar bastante os equipamentos de pilates e coisa e tal, estava numa de monta uma loja aqui, não monta, como uma filial lá do antigo Instituto São Paulo, agora chamado de Arctus, né? Que ele chama Eli. Ele era um fisioterapeuta, saiu da faculdade, já começou a contratar um monte de gente, contratou médico para a clínica dele e a coisa foi tomando uma proporção até onde eu sei, o pai dele estava envolvido com indústria, né? E aí ele direcionou tudo isso eu lembro uma vez que eu fui lá visitar ele, lá em Cascavel, no Paraná, né? Tava lá um monte de gente trabalhando, os vendedores, né, da Arctus, e estava lá no painel, né? Meta até dezembro, 1.200.000, já estavam em setembro com 700 mil, naquela era muito dinheiro, eu falei, caramba! Aí fui com ele, conheci a indústria, conheci os equipamentos e tal, a gente conversou bastante, né? E até perguntei para ele, mas e aí? E se a fisioterapia acabar? Ele falou, isso daí eu não investiria tanto se eu não tivesse a certeza que a fisioterapia não vai acabar, não tem como, a tendência é só aumentar, né? Aumentar a procura por problemas de saúde, problemas de coluna lombar e assim por diante. Isso é muito evidente hoje em dia, né? E para ajudar veio uma pandemia que aí extrapolou todos os medos, né? As fobias aí, e então a tendência de
cuidar do martelinho de ouro, né, da funilaria, eu acho que a mesma analogia é com as oficinas. Se você olhar aí o tanto de oficina, né, lotada de coisa para corrigir, para o corpo humano é a mesma coisa, não muda praticamente nada, né? A tendência é cada vez mais. Nós estamos sentados aqui tudo torto, dando mau exemplo para todo mundo aqui, né? E a tendência é que a nossa coluna sofra cada vez mais. E a ideia de vocês eu acho sensacional, a Physiocore, no sentido de que eu acho que nós já conversamos sobre isso, Bruno, porque, por exemplo, hoje quem manda é o médico. O médico malou, o médico não sei o quê, e tal. Fora daqui já não é tanto. Fora daqui não, vai num quiropata, vai num osteopata, né? Já passa a ser o profissional de primeiro atendimento. E eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas que vai surtir efeitos devastadores aí. Quando perceber que o médico não coloca a mão numa coluna e o fisioterapeuta vai lá e coloca, né? Assim como um problema vestibular, que o médico nunca colocou a mão, a pessoa tomou remédio a vida inteira e depois, com uma sessão, corrigiu, né? Então, eu acredito que o espaço vai sendo conquistado aos poucos, com muito trabalho, né? E também com muita vontade de fazer a coisa certa acontecer, né? E quando o profissional tem ele junta a paixão no que ele está fazendo, ele junta trabalho, né? O esforço próprio, né? E humildade, aí não tem jeito, aí vai embora. Até vou citar aqui uma fala do Rafael Nadal, que ele comentou que ele ia jogar com o Alcaraz lá, né? O Carlos Alcaraz, outro espanhol, de 18 anos, ele está no final da carreira. Ele falou, olha, ele tem as coisas que eu me enxergo nele, né? Porque com 17 eu me enxergava exatamente assim nele. Ele era um menino extremamente humilde, extremamente trabalhador e com uma paixão naquilo que está fazendo, né? Tanto é que no Nadal a paixão, essas coisas perduram até hoje, né? Então fica aí essas 3 ingredientes importantes aí para quem está assistindo a gente, para quem tá estudando ainda, ou até mesmo para quem já se formou, né? E como empreendedor, eu gosto demais, eu não sei se vocês lembram aquele programa Shark Tank lá, eu assisti durante um tempo, e aí eu gostava demais das colocações daquele japonês lá do Shiba, da Shining Box. Ele tinha umas colocações tão certeiras e tão, assim, como é que eu vou dizer, tão bruta, ou não é, ou vai, não vai, você gosta, não gosta, né? E as coisas que ele falava eram extremamente... A hora que ele entrava no negócio, ele, enxergava potencial ali, que muita gente não enxergava, né? E a história dele é muito bacana. Infelizmente, parece que agora ele sofreu um acidente, não tá legal, né? Mas fica aí essas duas... O Eli, né? Lá da Arctos, uma empresa gigantesca, e dentro do empreendedorismo de uma maneira geral, o dono, o criador da Shining Box. Legal. Toda vez que eu falo com o Thiago, eu costumo jogar um pouco mais para a parte clínica, né? Então, o Thiago é professor, tá com a gente aqui na Ebrafim, é sócio da empresa, né? Sócio da Physiocore, mas digamos que uns 70% ou mais da tua história, ela tá muito ligada, né, com essa parte da clínica, né? Então, qual que é a mensagem para o seu paciente quando ele termina um atendimento e quem são suas referências empreendedoras aí na sua vida? Então vamos lá. Então, eu estava aqui antes do podcast, né? O paciente teve alta hoje e ele passou na clínica depois da alta para poder agradecer, tinha ido no médico, né? Então eu já vou aproveitar essa deixa assim que está muito fresco assim na minha cabeça. Qual que é a mensagem? Ali a gente se conhece por um problema, pela dor, e a gente constrói uma relação de família, assim, é uma relação de você participar do momento que fala assim, como que você conhece um fisioterapeuta quando você tem um problema? Ninguém vem visitar um fisioterapeuta e fala assim, não, eu quero te conhecer. Não tem isso, né? Assim, eu vim aqui para você me ajudar, né? Então eu vou fazer parte, a gente entende e divide, né? O protagonista é ele, eu sou um cara que vou participar secundariamente do processo, mas assim, geralmente a mensagem que isso tem um começo, um meio e fim. O cara vai conseguir atingir o objetivo daquele tempo, né, voltar a fazer o que ele precisa fazer dentro do tempo dele. E a mensagem que a gente deixa é que agora você buscou, você fez por onde, você lutou, você batalhou e agora está na hora de você seguir sua vida. Quando você precisar, eu vou estar aqui, né? Mas agora é a hora de você tomar as rédeas de volta da sua vida, porque o que você veio buscar você passou por um problema como outros momentos da sua vida, só que agora chegou a hora de você falar assim, ó,
eu passei e agora vamos para a próxima. Se o seu objetivo é jogar bola de novo, porque eles operam o joelho e chegam com medo do caramba lá para falar, eu não quero nunca mais, eu falo assim, você não me fala isso. Você não me fala isso que eu vou parar de te reabilitar agora. Entendeu? Você vai ver, esse medo vai passar, essa cinesiofobia vai passar e daqui a pouco as coisas vão voltar no caminho, no momento certo. Tudo tem um tempo. Cicatrização, o tecido tem que ser respeitado e na hora certa. Eu lido muito com pós-operatórios, eu falo assim, cara, é o momento mais difícil que você pega o cara com tipóia, você pega o cara com pontos e como que você imagina dele dali a alguns meses voltando a fazer a sua atividade, voltando a pedalar, voltando a jogar vôlei, voltar para o seu futebol. Então eu falo assim que a gente se conhece pela dor, e a gente constrói uma forma de amor para seguir a vida, e a fisioterapia é isso. A fisioterapia é amor porque a gente constrói de um problema uma solução e um caminho para você devolver o que ela tem de melhor, que é viver bem. Então acho que essa é a mensagem, isso é muito significativo assim, para quem reabilita, imagine para o paciente. Então é uma vitória muito grande assim, de cada dia. Aí aproveitando, né, assim, mas aí o paciente chegou para mim e falou assim, você escuta dor todo dia, todo mundo reclamando, tantos de paciente que tem, como que é? Eu falei assim, eu escolhi isso para mim e para mim não é um problema. Eu tenho que fazer a pessoa virar a chavinha na cabeça dela e ela entender o processo do porquê ela está aqui. Né? O porquê a gente está aqui hoje, por que a gente quer passar essa mensagem. Então nada mais é aquela pessoa no lugar certo, no momento certo, para poder entender a mensagem. Então, tudo é aprendizado. Basta a pessoa querer virar a chave. E a segunda pergunta, eu vou falar da parte clínica, como você tocou na clínica, eu vou na parte clínica e também vou na parte do empreendedorismo. A parte clínica, duas pessoas assim que vêm à minha cabeça facilmente. Uma, minha professora, Aline Zanella, na faculdade, no último ano, e eu lembro até hoje que eu fui apresentar um trabalho de ortopedia, e eu estava tão nervoso, assim, não conseguia falar em público, nem, né? Aí eu estava mascando chiclete. Eu lembro assim, e fui fazer uma apresentação, né? Aí fiz uma apresentação, acho que era fratura de mão, fratura de quimbo, aquelas fraturas de boxeador lá atrás. E eu lembro até hoje que era transparência. Você ia lá, imprimia transparência e colocava no retroprojetor, não tinha essas coisas de... E aí eu mascando chiclete, no dia da minha avaliação ela foi falar, minha nota, você tirou 9. Por quê? Porque um ponto eu tirei porque você estava mascando chiclete. De tão nervoso que eu estava, eu não esqueço até hoje. E foi a pessoa que me deu a oportunidade, ela enxergou alguma coisa diferente, né, num moleque lá de 20 anos e falar assim, cara, ele vai trabalhar comigo. Foi aí que minha vida começou, eu entendi. Então eu sou muito grato a ela e isso é muito bom e toda vez que eu encontro eu agradeço. Segunda pessoa foi uma pessoa que mal me conhecia, o Brunão sabe dessa história. Eu cheguei lá num curso de terapia manual, falei assim, eu quero ver como que é esse negócio, todo mundo fala disso, né? Falei assim, vou aprender. Aí, de repente, foi o Alfonso Shigemi, o Salgado, né? Aí eu tava fazendo uma técnica e esse cara falou assim, ele pegou na minha mão, falou assim, cara, tua mão é boa. Falei assim, ele pode ter falado da boca pra fora, ele pode ter falado o quê, mas ali a coisa mudou. Dali para frente a coisa mudou e aí apareceram muitas outras oportunidades assim de trabalho. Então acho que clinicamente eu posso sem falar Barral, né? Mas esses dois lá um marco muito grande aí para poder dar uma guinada na vida. E de empreendedorismo, pelo que a gente faz, o primeiro é o Bruno, que eu acho que não é porque ele está aqui não, mas eu acho que também pensa como o Fábio pensa fora da caixa, o Brunão também pensa. E o outro cara é o Helder. Acho que o Helder Montenegro também é uma referência da fisioterapia que faz a gente aprender muita coisa. O cara lá do Nordeste fazendo a coisa acontecer no Brasil inteiro, né? É a mesma coisa que fala assim, porque a gente do interior de São Paulo, você não está em São Paulo, mas a gente está no interior, e como que você conseguiu isso, trazer isso? E eu acho que o Helder, ele conseguiu fazer isso muito bem e agregar um valor no seu projeto de franquia, nas questões de empreendedorismo. Acho que os números dele falam por si só, e eu vejo isso como uma referência e é bom estar perto de pessoas como ele, como o Bruno também. Legal. Eu vou falar invertido. Eu vou falar primeiro as minhas referências para depois falar o que eu procuro passar de mensagem para os meus alunos. É muito legal assim. Você falou do Shiba, né? Sobre uma referência. E eu também assisto o programa e gosto assim de ver esses caras falarem. Porque esses caras eles têm colocações às vezes muito estratégicas
e a gente pesca. Fala, putz, ó, parece que ele está falando para mim. Parece que ele veio agora e falou para mim isso daí. Só que também quando a gente vai fazer um curso, a gente vê uns puta professor, que já fez curso com um monte de osteopata de fora, e esses caras também têm umas colocações assim que não é só do parte empreendedora, mas a parte clínica, mas fala, putz, isso faz muita diferença. Eu acho que a maior inspiração que eu tenho são as pessoas que estão próximas de mim. Eu tive muita sorte, porque quando eu estudei, quando eu fiz faculdade, por acaso, eu caí numa república de caras fantásticos. Então, assim, eu diria que eu realmente sou outra pessoa depois da faculdade, que eu convivi com gente que foi amadurecendo, foi crescendo e foi... o cara vai te puxando para cima, o cara te puxa para cima e etc, etc. Depois que o Thiago, ele realmente assim, veio para dentro da Embrafin, é a mesma coisa. Puxa para cima, puxa para cima, puxa para cima, porque é gente que não é só sintonia de pensar, é força de trabalho, é paixão, eu vivo isso aqui. Então eu diria que a minha experiência são as pessoas que estão no meu lado. Eu tenho várias pessoas que me inspiram, assim, e é muito legal isso, né? Porque cada um num sentido diferente. Tô falando isso para falar assim, toda vez que começa uma turma nova, eu mando a mensagem para a turma, inspirem-se nos seus professores. Porque eu sei os caras que estão dando aula para esses alunos e eu sei que esses caras são uma fonte de inspiração muito grande. Então, cada cara que está ali é um caso de sucesso. Porque esse cara, ele venceu alguma dificuldade muito grande para poder estar ali e realmente ele se tornou uma referência naquilo que ele está falando. Então, começa aí, né? Do pequeno, de repente, a hora que você já crescer, você vai no grande. Então, eu acho que é isso... As nossas fontes de referência, elas são aquelas que estão próximas da gente e na programação neurolinguística a gente fala muito disso, né? Quando a gente precisa resolver um problema, a gente precisa ver quem que é o bom resolvedor daquele tipo de problema e como que ele faz, como é o modo operante dele fazer isso. Então, depois quem quiser conhecer um pouco mais de programação neurolinguística, eu vou dar uma fonte aqui, o professor Carmino, ele... cara que trabalha com isso, que é muito bom, também trabalha com constelação familiar, mas a gente fez um curso de programação com ele. E ele deu um exemplo do programador neurolinguístico que foi contratado para treinar o exército americano parte de tiro. Só que ele nunca pegou numa arma na vida e ele foi contratado para dar treinamento de tiro para esse pessoal. Então, é o Tony Robbins, né, que falou assim, mas como é que você vai ensinar tiro se você nunca pegou numa arma? Falou, vou ficar um mês do lado do melhor atirador do exército americano. E tudo que esse cara fazia, ele perguntava, o que você pensa? Como é que você respira? Como é que é o momento que você puxa o gatilho? Como que você puxa? Então ele foi entendendo como é que esse cara funciona para depois passar essa experiência de sucesso para os caras que não tinham tanto sucesso. E é importante que a gente observe as pessoas de sucesso, as pessoas... E sucesso entre aspas sempre, né? As pessoas que conseguiram cumprir um papel, um objetivo, porque essas são fontes profundas de inspiração para os outros, né? Para a gente finalizar aí, vamos passar uma mensagem final aí, cada um de nós, e aí a gente já dá as nossas considerações finais para a gente poder fazer o encerramento. E aí, Fábio? Eu mesmo? Nossa senhora, eu tava... Você, cara, tem que levar em consideração que você é o primeiro empreendedor do Brasil, cara. Você é o cara do portal. Coitado. Você pensa em Fábio Lorenzinho, você fala assim, não, é o Binho da Fisionete. Não vem o Fábio, vem o Binho, porque só conhece o Binho quem teve história com o Binho. Porque o Fábio, alguns conhecem, mas quem conhece o Binho, essa é a fonte. E eu acho que você tem muita coisa para falar desse portal, porque não tinha nenhum site. Então acho que, cara, você é um dos número 1 do Brasil aí, pô. Que isso, coitado de mim. Mas vamos lá, eu acho que queria deixar a mensagem mesmo de, poxa, acredita, vai em frente, né? Se não deu certo, tenta de novo. Se não deu certo, tenta quantas vezes forem necessárias. Eu acho que a gente vive agora num universo de muitas possibilidades e que para dar certo só depende de você. Seria essa a mensagem. Agora você vai ter que me posicionar aqui e falar assim. Quando você pensar em fazer alguma coisa por alguém,
Acho que essa é a melhor maneira de você realmente falar assim, não, porque muitas pessoas assim, para quem eu quero fazer? Quem vai se beneficiar com o que você quer fazer? Eu vejo isso na fisioterapia, a gente vê isso nas suas atitudes profissionais, pessoais, né, famílias. Fala assim, minha esposa fala muito assim, você tem alguém te puxando e você está puxando alguém. Então acho que as coisas elas devem ser dessa maneira, porque acho que vale mais. Eu acho que ser grato por tudo que você tem, a gratidão ela tem que fazer parte. Hoje a frase da clínica foi, geralmente eu coloco uma frase lá na clínica e a frase foi uma palavra, gratidão. Por que gratidão? É a hora que você está no momento mais difícil da semana, por exemplo, um monte de coisa para resolver, mas eu tenho que ser grato. Eu tenho que agradecer nos momentos mais difíceis, porque agradecer no momento que você está feliz é muito fácil. Agradecer e honrar as coisas nos momentos difíceis é mais difícil ainda, só que a gente tem que inverter a situação. Então pense em fazer as coisas com gratidão e pense em fazer as coisas para transformar as vidas de outras pessoas, inclusive a sua. E para encerrar aqui, eu queria dizer aí para todo mundo que está ouvindo, assistindo, que esse programa seja fonte de inspiração, seja fonte de conhecimento, seja que seja parte de uma ideia empreendedora, né, que possa contribuir, ajudar outras pessoas. E se não for, que deixe aqui qualquer tipo de comentário, aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente tem que acertar. A gente está testando um formato, a gente está tentando buscar uma fonte alternativa de comunicação e a gente quer aprender e quer melhorar com isso. Então, desde já, eu agradeço para quem está ouvindo, peço ajuda para que façam as suas considerações com qualquer ideia, com qualquer insight aí sobre tudo que está acontecendo aqui. Então, façam os seus comentários e peço mais uma ajuda. Siga a gente no Instagram, o @ebrafim. Siga a gente aí no YouTube, o Ebrafim. A gente está lá no Deezer, no Spotify, veja lá qual que é a plataforma aí que vocês acham a melhor plataforma para que vocês possam seguir. E, enfim, mais que isso, se de alguma forma isso foi inspirador em algum momento especial do que foi dito, compartilha isso com seus colegas, compartilha isso com seus amigos, é assim que a gente vai mantendo essa rede. E por último, se vocês não conhecem ainda o Fisionet, vocês têm que entrar no Instagram, é o @Fisionet, Fábio? Fisionet Oficial no Instagram, né? E acho que hoje o Instagram é o pessoal mais busca aí, né? E obrigado, Bruno, obrigado, Thiago, aí pela oportunidade. E seguimos em frente, é isso aí, tamo junto. Inclusive, se quiser xingar, pode até xingar também, mas deixa algum comentário lá, pô. Se tiver que xingar, pode xingar, mas fala com a gente. Seria mais ou menos essa a ideia. Perfeito. Por último, Lucas está aqui por trás das câmeras, fazendo aqui o suporte e coordenando aqui todo o processo. Obrigado mais uma vez. Lucas, deixa o teu arroba depois no finalzinho para o pessoal também, né? Quem precisar de ajuda, quem tiver precisando de fazer streaming de qualquer tipo aí, o Lucas é um cara aí que dá todo o suporte pra gente, que ajuda a gente sempre. Beleza? Valeu, galera. Obrigado, Fábio. Valeu, Thiago. Valeu, Lucas. Obrigado. Até a próxima. Valeu.